Olá, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Maria Fernanda Rezende Quartiero e sou fundadora e diretora-presidente do Instituto Cactus, uma organização filantrópica e de direitos humanos que atua de forma pioneira para ampliar e qualificar o debate com os cuidados em prevenção de doenças e promoção de saúde mental no Brasil. É uma grande honra e com muito entusiasmo que lançamos o Panorama da Saúde Mental, que representa um marco significativo em nosso compromisso com a saúde mental da população brasileira. Ao longo dos anos, sentimos a carência de informações e dados atualizados e consistentes sobre a saúde mental no país, o que tem sido um desafio para entendermos e endereçarmos com abordagens efetivas a realidade vivida pelos brasileiros no que diz respeito à sua saúde mental. E é por isso que decidimos capitanear a iniciativa de criar esta ferramenta de monitoramento contínuo para coletar dados sobre a saúde mental da população de forma constante e periódica. Com a supervisão de um comitê científico dedicado, nos comprometemos a desenvolver uma ferramenta inovadora e potente, construída a partir de questionários validados internacionalmente, mas que também é capaz de ser culturalmente sensível à realidade brasileira, o que nos permitirá obter informações concisas e robustas. Nosso objetivo não se limita apenas à coleta de informações. Nós criamos um índice de saúde mental que busca mobilizar mais atores e qualificar as discussões em torno deste tema de maneira mais ampla. Essa abordagem permitirá aprofundar o nosso entendimento sobre a complexidade da saúde mental e nos guiará nas tomadas de decisões mais assertivas e embasadas. Queremos o panorama da saúde mental, com isso, sensibilizar a sociedade em relação ao tema, combater os estigmas, oferecer subsídios para a produção de conhecimento acadêmico e científico, para fomentar a inovação no campo e também para apoiar na formulação e implementação de políticas públicas mais eficazes. Olá, eu sou Andrei Homan, CEO da Atlas Intel, uma empresa de tecnologia de dados que desenvolve produtos avançados de inteligência e metodologias inovadoras para pesquisas em diversas áreas de conhecimento no Brasil e internacionalmente. Desde o início da parceria entre o Instituto Cactus e a Atlas Intel, fiquei entusiasmado com a possibilidade de iniciarmos um monitoramento periódico, sistemático e exaustivo da saúde mental dos brasileiros, colocando dessa maneira as bases para melhor ancorar as políticas públicas e o trabalho das autoridades responsáveis, como também do terceiro setor, em dados e evidências científicas, como atualização semestral. Os dados coletados no contexto deste estudo também poderão ser aproveitados por pesquisadores e pela comunidade acadêmica, realizando comparações com outros estudos e analisando as dinâmicas da saúde mental ao longo do tempo. Para garantir o sucesso e a robustez deste estudo, a equipe da Atlas Intel estudou a metodologia de grandes estudos populacionais sobre a saúde mental a nível global e elaborou uma abordagem que está focada em 3 eixos. Vou falar sobre cada um: abrangência e representatividade demográfica e territorial da pesquisa, a eliminação do viés de interação humana na coleta dos dados, o desenvolvimento e a aplicação de indicadores robustos com base em pesquisas acadêmicas anteriores, validadas pela comunidade científica. Vou começar então falando sobre a abrangência e a representatividade da pesquisa. A primeira coleta do Panorama de Saúde Mental contemplou 2.248 brasileiros em 746 municípios em todas as regiões do país, incluindo áreas urbanas e rurais. Os respondentes chegaram a participar dessa pesquisa de maneira aleatória por via digital. O recrutamento digital aleatório utilizado pela Atlas Intel possibilitou o alcance em territórios remotos e de difícil acesso, contemplando respondentes em municípios que dificilmente seriam incluídos numa amostragem de uma pesquisa presencial, seja ela uma pesquisa domiciliar ou em ponto de fluxo. Ao longo do tempo, a Atlas Intel desenvolveu uma metodologia de calibragem amostral de alta precisão, a partir de um conjunto amplo de dimensões de representatividade. Essa metodologia, também aplicada a este estudo, possibilitou a resolução sistemática da super- ou subrepresentação de grupos demográficos específicos através da estimação de pesos individuais para cada um dos respondentes. Vamos falar agora sobre a questão do viés da interação humana. A saúde mental
é um tema complexo de pesquisa por conta da resistência que muitas pessoas têm em termos de se abrir um para o outro. Muitas vezes observamos dentro das nossas próprias famílias ou entre os nossos amigos a dificuldade de conversar sobre diversos desafios no campo da saúde mental, desde processos aparentemente comuns que afetam muitos de nós, como estresse, cansaço e a dificuldade de concentração, até desafios mais sérios. Essa dificuldade de falar a respeito e de responder perguntas relativas à saúde mental é muitas vezes magnificada na presença de um interlocutor desconhecido, o que pode ter o efeito de induzir um viés de interação humana nos dados coletados no contexto de uma pesquisa. A coleta digital utilizada pela Atlas, que possibilitou a coleta das respostas sem um entrevistador, garantiu então a anonimidade plena dos participantes na hora de responder à pesquisa, removendo desta maneira uma importante fonte de viés. Vou então também falar sobre a aplicação de indicadores robustos no contexto deste estudo. As perguntas utilizadas no estudo pertencem a questionários aplicados e validados internacionalmente, como o General Health Questionnaire, GHQ, em português chamado de Questionário Geral da Saúde, na versão com 12 perguntas, e o Patient Health Questionnaire, PHQ, em português chamado de, ou conhecido sob o nome de Questionário de Saúde do Paciente, na versão com 9 perguntas deste questionário. Esses questionários, cada um com suas inerentes críticas e deficiências, são, no entanto, algumas das abordagens mais conceituadas e utilizadas a nível internacional para medições da saúde mental em grande escala e possibilitam, dessa maneira, a comparação da situação brasileira com a realidade dos outros países. Estamos muito animados em dividir os principais achados da pesquisa com vocês. Desta que foi a nossa primeira coleta de dados na construção de uma série histórica de saúde mental. Apresentamos aqui o Panorama da Saúde Mental, uma ferramenta dinâmica de pesquisa e monitoramento contínuo da saúde mental dos brasileiros. De forma breve, eu gostaria de introduzir os responsáveis pela execução do projeto. Esse projeto é fruto de uma parceria do Instituto Cactus e da Atlas Intel. Todo o trabalho também contou com o apoio técnico de um comitê científico independente. Gostaria de, nesse momento, destacar esse apoio, que foi fundamental para o desenvolvimento da iniciativa, e também agradecer a todos os membros do Conselho Científico pelo tempo e dedicação ao projeto. Também destaco que o projeto teve aprovação do Comitê de Ética da Universidade de Santo Amaro. A ideia de criar um panorama da saúde mental brasileira surgiu pela constante necessidade de se obter e acessar dados sobre saúde mental, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Se um povo se define, pelo menos em parte, pelas histórias que ele conta, aqui entendidos como dados, então, o que as histórias que deixamos de contar dizem sobre a gente? Sempre foi o posicionamento do Instituto Cactus de defender a necessidade de acesso a dados de qualidade para a criação, monitoramento e implementação de programas e políticas públicas, intervenções a nível sistêmico, bem como pesquisas e inovações que visem a prevenção de doenças e promoção de saúde mental. Entendemos que essa abordagem é de extrema importância e relevância em um contexto não só nacional, como global, de aumento da demanda por informações e cuidados relacionados à saúde mental. Como foi, inclusive, observado durante a pandemia de Covid-19, por exemplo. Vamos contar mais para vocês sobre essa ferramenta dinâmica de pesquisa e sobre os achados da nossa primeira coleta com a nossa gerente executiva, Luciana Barrancos, e o CEO da Atlas Intel, Andrei Roman. Obrigada, Maria Fernanda. É uma grande alegria podermos dividir os resultados deste projeto, que representa o primeiro passo na criação de uma série histórica sobre a saúde mental da população brasileira. Com isso, poderemos trabalhar esse tema de forma cada vez mais central na nossa sociedade. Acreditamos que este e os futuros relatórios poderão ancorar pesquisas acadêmicas, o desenvolvimento de políticas públicas e a ampliação do debate sobre o tema para a população geral. A seguir,
Contaremos mais sobre a metodologia aplicada, o índice de saúde mental que criamos e alguns dos principais destaques da coleta. A metodologia desenvolvida pela Atlas Intel permite obter uma amostra representativa da população brasileira de todas as regiões do país. Além disso, por se tratar de uma coleta de dados em formato digital, diminui o viés de respostas sobre o tema de saúde mental, que ainda pode ser visto como estigma por algumas pessoas. Ainda podemos observar que as informações coletadas permitem subanálises de demografias específicas e o cruzamento de dados para análises mais amplas e granulares sobre os temas abordados. Para a criação do panorama, foram usados questionários validados internacionalmente e comumente utilizados para avaliações e pesquisas sobre saúde mental. Isso foi pensado para proporcionar a comparação com outros estudos que utilizam as mesmas métricas. Além disso, o uso desses questionários permite que se agreguem dimensões pré-existentes, não com o objetivo de categorizar, mas sim com o objetivo de aprofundar o entendimento das nuances acerca da complexidade de fatores envolvidos com a saúde mental. Ainda levantamos internamente perguntas que exploram fatores associados positiva ou negativamente com a saúde mental, conforme exemplificaremos mais adiante. Optamos por criar 2 módulos para o relatório. O primeiro é um módulo fixo, que engloba perguntas que serão repetidas em todas as coletas e análises de dados futuras. O segundo é um módulo variável, que, como o nome sugere, inclui perguntas que variam de acordo com temas de interesse dentro da área de saúde mental. Nesse relatório, o tema avaliado no módulo variável foi o uso de acesso aos serviços de saúde mental. Aqui vamos então apresentar os principais resultados dos 2 módulos. Uma ressalva que é importante fazermos antes de olharmos esses dados é a de que, apesar do método robusto e randômico de coleta de dados desenvolvido pela Atlas, alguns grupos têm menor representação amostral e, por isso, podem apresentar maior margem de erro nas análises e inferências, como no caso, por exemplo, da população transgênera. O carro-chefe do panorama da saúde mental foi a criação de um índice chamado Índice Instituto Cactus Atlas de Saúde Mental, também conhecido a partir de agora como ICASME. O ICASME é uma representação numérica do estado de saúde mental geral da população brasileira acima de 16 anos de idade, representado por uma escala de 0 a 1000 e foi obtido a partir de 3 fatores: confiança, vitalidade e foco. A confiança é representada por uma nuvem e reflete a autoestima e autoconfiança sobre seu papel na sociedade. Uma nuvem maior significa um grau maior de autoconfiança. A vitalidade é representada por uma estrela e diz respeito à disposição e à capacidade de ação para superar desafios e adversidades do cotidiano. Uma estrela maior significa mais vitalidade. O foco é representado por um olho e diz respeito à habilidade de se relacionar com o entorno de forma produtiva, conseguindo se concentrar, tomar decisões e realizar as atividades do dia a dia. Uma pupila menor significa um grau maior de foco. O ICASME, portanto, é a representação numérica e visual do agrupamento desses fatores. Nessa linha, um ICASME de 1000 significaria que toda a população brasileira teria o grau máximo de confiança, vitalidade e foco. Criar esse índice permite a comparação futura com os resultados das próximas coletas e um monitoramento sistemático da saúde mental. Nesse estudo, a média do ICASME na população brasileira foi de 635 pontos. O aspecto da confiança foi de 733, da vitalidade de 637 e do foco de 535 pontos, sendo o foco então a área com maior queixa dos respondentes. O ICASME não deve ser interpretado dentro de uma escala binária, bom ou ruim, e também não reflete, por mais que possa estar associado, a construtos comumente associados com a saúde mental, como felicidade, tristeza ou até transtornos de saúde mental. Para a visualização do ICASME, a Mandala oferece a possibilidade de mapear de maneira visual a representação do foco, da confiança e vitalidade a nível de um indivíduo, do grupo ou da população brasileira como um todo. As diversas configurações possíveis da Mandala, inclusive para uma pontuação idêntica dentro do ICASME, revelam uma complexidade e a diversidade de experiências de grupos e indivíduos,
e ressalta uma necessidade de abordarmos o tema de saúde mental de uma maneira flexível e multidimensional. Conforme comentamos anteriormente, a metodologia permite que sejam realizadas análises demográficas do ICASME. A coleta contou com perguntas pormenorizadas sobre o perfil sociodemográfico da população, incluindo recortes de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, renda, religião, ocupação PEA, região, idade, entre diversos outros fatores. Isso é relevante, pois essa análise granular permite a comparação entre diferentes grupos e a priorização de demografias específicas. Dentre os resultados que chamaram a atenção na coleta, a partir do ponto de vista sociodemográfico, destaca-se a diferença do valor do ICASME entre homens e mulheres, sendo que o das mulheres teve um valor menor do que o dos homens, e também o menor valor dos grupos transgêneros e não binário em relação aos demais. Outro fator que se destacou foi o perfil ocupacional dos respondentes e o valor do ICASME. Aqui, podemos perceber que pessoas procurando emprego possuem o menor ICASME dentro da categoria, assim como pessoas que realizam trabalho doméstico e estudantes. Esses dados reforçam a ideia de que fatores sociais e estruturais afetam a saúde mental da população, e isso é um exemplo de como essa pesquisa pode ser aplicada e direcionar programas e políticas públicas, por exemplo. Sobre orientação sexual, observa-se que heterossexuais têm ICASME maior que os demais grupos. Ainda, dentro do grupo LGBTQIA+, homossexuais têm ICASME maior que as demais orientações. Idade apareceu como um fator associado ao ICASME. Jovens entre 16 e 24 anos apresentaram ICASME menor do que adultos e idosos. Uma grande contribuição do projeto também diz respeito à inclusão na pesquisa de perguntas sobre o cotidiano das pessoas, hábitos de vida e comportamentos, abordados na literatura como associados positiva ou negativamente com a saúde mental, como a frequência em que diversos eventos ocorreram nas 2 semanas anteriores à coleta da pesquisa. Alguns exemplos dizem respeito ao encontro com amigos, brigas com familiares, bullying, sofrer com doenças crônicas, se sentir feio ou pouco atraente, prática de esportes, dentre vários outros. Vamos destacar aqui os principais achados e exemplificar algumas das associações possíveis de serem feitas a partir dos dados da pesquisa. Dentre todas as perguntas feitas, um dos dados que mais chama atenção foi referente à preocupação com a situação financeira. 88% dos respondentes afirmaram terem se preocupado com a situação financeira em algum grau nas 2 últimas semanas anteriores à coleta da pesquisa. Destes, 58% relataram ter tido essa preocupação 3 vezes ou mais. Tal fator apresentou associação com os resultados do ICASME, que foi de 531 neste grupo, contra um ICASME de 805 entre aqueles que não se preocuparam nenhuma vez. Este tipo de análise permite uma compreensão mais ampla sobre a associação entre preocupação financeira e saúde mental. Outro destaque da pesquisa diz respeito aos diversos cruzamentos possíveis a partir dos questionários, das variáveis demográficas e hábitos de vida. Nesse sentido, a metodologia da coleta de dados permite que se compare diferentes parâmetros estudados. Ou seja, neste exemplo, é possível analisar os dados de forma ainda mais detalhada e se observar quais grupos demográficos apresentaram maiores queixas em relação à preocupação financeira, por exemplo. Aqui, observamos que aqueles com maior preocupação são as pessoas que realizam tarefas domésticas, como ocupação, pessoas com filhos de até 8 anos e pessoas transgêneras, entre outros. Estes tipos de cruzamento e recortes podem ser realizados para todas as perguntas, tanto do módulo fixo quanto do módulo variável, ampliando a compreensão acerca da saúde mental, seus aspectos estruturais e também o acesso à informação sobre quais segmentos sociais precisam ser priorizados. Nessa mesma linha, podemos analisar as respostas referentes aos outros comportamentos e hábitos de vida e sua associação com o ICASME. Por exemplo, ter encontrado com amigos, se sentido feio ou pouco atraente, praticado esportes ou brigado com familiares. Aqui, observamos outros comportamentos que se destacam na associação negativa com a saúde mental, como brigas com familiares e baixa autoestima. Em contrapartida, comportamentos considerados positivos para a saúde mental, como a prática de esportes e socialização, estão associados com valores mais altos de ICASME. Não só isso, mas também podemos observar qual aspecto do ICASME, confiança, vitalidade e foco, está mais associado com o comportamento observado, mas sempre lembrando que não estamos só estabelecendo uma relação de causalidade,
mas sim observando uma associação entre comportamentos e ICASM. Por exemplo, a prática de esportes tem uma associação maior com vitalidade e foco, e menos relevante com confiança. Em contrapartida, briga com familiares e se sentir pouco atraente tem uma associação mais pronunciada com os 3 fatores. Essas nuances podem ser úteis para criar a construção de olhares, soluções e políticas públicas e pesquisas no tema, de acordo com a mandala de grupos específicos e cruzamentos de dados. Muito obrigado, Luciana. Conforme citamos anteriormente, a pesquisa conta também com um módulo variável, que é escolhido a partir de temas de interesse que irá sendo modificado a cada coleta para investigar com profundidade esses temas selecionados. Para essa coleta de dados foi escolhido o tema Uso e acesso de serviços de saúde mental, para entendermos como os brasileiros estão cuidando hoje da saúde mental deles. Aqui foram feitas perguntas sobre consulta com psicólogo e psiquiatra, uso de terapias alternativas e medicamentosas, acesso a serviços de saúde mental e o grau de satisfação com os serviços acessados. Dentro das respostas obtidas, uma das que mais chama a nossa atenção é o número de pessoas que reportaram fazer psicoterapia. Se trata apenas de 5,1% da população brasileira adulta que afirmou fazer psicoterapia. Sobre o uso de medicação para uso contínuo para problemas emocionais, comportamentais ou relacionados ao uso de substâncias, 16,6% dos respondentes afirmaram fazer uso, sendo 77,7% deles há mais de um ano. Em relação ao grau de satisfação com o acesso aos serviços de saúde, 41% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Esse tipo de resultado aponta para a importância de se fortalecer os serviços de saúde mental. Obrigada, Andrei. Vocês podem encontrar o sumário executivo da pesquisa, solicitar o relatório completo e acessar mais informações no site panoramasaúdemental.org. Essa é a primeira de uma série de coletas semestrais para a construção de uma série histórica de um índice de saúde mental. Gostaríamos de convidar vocês a acompanharem nossas redes sociais e site para conhecerem mais da pesquisa e seus desdobramentos. Muito obrigada pela atenção de todos!